ao versículo 23. Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Novo Testamento. Mateus era um cobrador de impostos, que o Senhor Jesus chamou para ser apóstolo. Glória a Deus, todo mundo achou? Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23, está escrito assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Amém? Vou falar o versículo 23 e gostaria que a igreja prestasse bem atenção e repetisse comigo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Você crê que a terra é o teu coração? Você crê que a palavra vai ser semeada no teu coração essa noite? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus, bem forte. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que está nessa noite trazendo a mensagem de cura, de libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, a tua palavra vai ser pregada. Hoje, meu Pai, eu sou o semeador. A terra é o coração de cada homem, de cada mulher que vai receber essa palavra. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa semente, que essa é a melhor semente que nós temos, meu Pai, venha em terra fértil, e que essa terra venha produzir, que essa terra venha dar frutos, e que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, Jesus ele gostava de contar parábolas, porque parábola era uma maneira de Jesus conversar com um povo que não tinha muito estudo. Naquela época quem tinha estudo eram os judeus. O povo de Jesus, que era o povo que ele pregava, não era um povo que tinha muito estudo, que tinha muito conhecimento. Então o Senhor Jesus ele usava de parábolas para as pessoas conseguirem entender melhor o que ele estava falando. E Jesus aqui ele conta uma parábola do semeador para as pessoas conseguirem entender o que era o reino do céu. Para as pessoas conseguirem entender que a semente é a palavra e que o coração das pessoas é a terra, é a que vai receber a boa semente. Jesus ele contou essa parábola da semente sendo lançada em diferentes tipos de solos, para explicar os diferentes tipos de reações que as pessoas têm quando ouvem a palavra de Deus. E nesta parábola, a semente é a palavra de Deus, que é semeada, ou seja, que é pregada. Mas os ouvidos ouvirem é
a semente que vai para o coração, que o Espírito Santo leva para o coração, para fazer uma transformação, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer regeneração. O semeador é quem prega e ensina a palavra de Deus. Eu sou o semeador dessa noite. Eu estou lançando a semente. Eu estou lançando a palavra. E os 4 tipos de solo são os diferentes tipos de coração onde a semente entra. E como este solo, ou seja, como este coração vai reagir ao receber esta semente. Ou seja, a palavra de Deus que é pregada. Agora nós vamos ver quais são os tipos de solo, ou seja, quais são os tipos de corações que recebem a palavra de Deus. O primeiro solo, ou seja, o primeiro coração é aquele que está à beira do caminho. E este coração tem a semente, ou seja, a palavra de Deus, mas essa semente é retirada pelo maligno. Porque quando alguém ouve a palavra de Deus e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Há pessoas que ouvem o evangelho e o rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que foi pregado, porque Satanás tapa os seus ouvidos. A pessoa que vem na igreja por vir e não para mudar de vida ou de atitudes, infelizmente, nesse caso, a semente nem sequer chega a germinar na terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Quando alguém ouve a palavra de Deus e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. A dureza do coração do ouvinte impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme a sua vida. Ela fica tão superficialmente no campo das ideias, que logo o diabo vem e retira da sua mente, pois a pessoa vem para a igreja sem prestar atenção na palavra que está sendo pregada. Então, o primeiro coração que recebe a palavra de Deus é aquele coração que está à beira do caminho. E a palavra de Deus vem dizer que essa semente que está à beira do caminho, as aves vêm e comem essa semente. Sabe o que representa as aves? As aves representam Satanás, que vem com dardos inflamados e simplesmente come a semente. Você tem que entender que nós que somos cristãos, nós não podemos ser possessos por Satanás. Porque dentro de nós existe o Espírito Santo. Mas nós podemos ser opressos. Nós sentimos aquela opressão maligna, nós sentimos que tem um ataque demoníaco contra a nossa vida. E nós sabemos que aquilo ali vem do inimigo das nossas almas. Então, quando a palavra de Deus diz que existem corações que estão à beira do caminho, porque são corações que deixam o diabo pousar na cabeça deles. Mas pior do que deixar o diabo pousar na cabeça das pessoas, é deixar ele fazer ninho. Pousar, ele pode até pousar. O que ele não pode é fazer ninho. Você deixar ele ali, colocando dardos inflamados na tua mente, fazendo com que você ouça a palavra, saia da igreja e essa palavra não tem mais fruto. Ou seja, não adiantou nada. A palavra entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Irmãos, eu tenho 30 anos de ministério, mas antes disso eu também fui cristão. Eu também fui ouvinte da palavra. E irmãos, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu nunca me desviei da igreja. Eu não sei o que é ficar fora da igreja. Eu não sei o que é ficar afastado da igreja. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Eu não sei o que é ficar sem vir no culto. Porque desde que eu era ouvinte da palavra, a igreja que eu frequentava tinha 3 cultos. E eu sempre ia nos 3 cultos. De tanto que eu amava a palavra.
de tanto que eu queria aprender a palavra. Talvez fosse até por causa do chamado de pastor. Mas eu não perdia os cultos. E eu morava no Capão Raso, e a igreja onde eu frequentava ficava no Batel. Eu pagava ônibus para ir e pagava ônibus para voltar. E eu não faltava culto. Por quê, irmãos? Porque eu fui sustentado pela palavra. Eu nunca precisei de uma profecia na minha vida. Eu nunca precisei de uma revelação na minha vida. Eu nunca precisei chegar para um profeta e dizer o que Deus tem para a minha vida. Eu nunca precisei disso. Eu sempre precisei da palavra. Porque tudo que eu preciso tem na palavra. Tudo. Absolutamente tudo. Eu não preciso de profeta dizendo para mim o que é certo e o que é errado. Dizendo prevendo o meu futuro. Eu não preciso disso. Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. Nesse momento que eu estou pregando para vocês, eu estou sendo semeador. E é o Espírito Santo que está pregando para vocês. Não sou eu que estou pregando para vocês, é o Espírito Santo. Eu fui visitar uma irmã da igreja essa semana. E ela falou assim para mim: pastor, tem alguém falando de mim lá na igreja. Eu falei: não, irmã, não tem ninguém falando de você. Ela falou: mas a pregação foi a minha vida. Eu falei: mas quem sabe da tua vida é o Espírito Santo, não sou eu. Ela falou: tudo que você pregou, pastor, era a minha vida. Eu falei: eu não, o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que pregou. Eu não sei da tua vida. Eu tanto prego para 2 pessoas como eu prego para 1000 pessoas. E eu vou pregar a mesma palavra, vou falar do mesmo jeito. Mas em cada coração, em cada solo, em cada terra, a palavra vai estar de uma maneira diferente. Aquilo que eu falei para você talvez vai te abençoar na vida financeira. Aquilo que eu falei para outra pessoa talvez vai abençoar ela no casamento. Aquilo que eu falei, a mesma coisa talvez vai trazer cura, vai trazer libertação. Porque quem vai fazer a obra com a palavra lançada, com a semente lançada, é o Espírito Santo. Não sou eu. Então, quando você recebe a palavra, essa palavra não pode ficar à beira do caminho. Essa palavra não pode ser uma palavra que você sai da igreja e os passarinhos vêm e comem a semente. E que o diabo vem e posa na tua cabeça e você deixa ele criar ninho na tua cabeça. Então, conserve a palavra. O que foi que o Espírito Santo falou comigo essa noite? Não o que o pastor Gil falou, mas o que o Espírito Santo falou comigo essa noite. O que é de proveitoso para a minha vida, a palavra que o Espírito Santo ministrou. Porque o Espírito Santo sabe a vida de cada um de vocês. O Espírito Santo sabe do que cada um de vocês precisa. O Espírito Santo sabe que alguns precisam de cura, alguns precisam de transformação, alguns precisam de restauração. O Espírito Santo sabe todas as coisas. E para cada um de vocês, a mesma palavra vai surtir de uma maneira diferente. Porque o Espírito Santo vai trabalhar na vida de cada um de vocês de acordo com a necessidade que vocês têm. Então nunca deixe que a palavra que é pregada fique à beira do caminho. Nunca deixe que Satanás roube a tua palavra. Ou seja, quando você chegar em casa, medite naquilo que você veio para a igreja. Deixa eu meditar na palavra que foi pregada. Não chegue em casa e já ligue a televisão. Já coloque num programa para você esquecer aquilo que o Espírito Santo falou com você. Você tem que refletir naquilo que o Espírito Santo falou com você. Porque é por isso que você saiu de casa. Você não saiu de casa simplesmente para ficar sentado no banco. Mas você saiu de casa para receber uma palavra de Deus. Uma palavra que transforma, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que regenera, uma palavra que traz milagre, uma palavra que traz prodígio, uma palavra que traz maravilhas, uma palavra que tem o poder de Deus para transformar a tua vida. Então nunca deixe que a palavra de Deus fique à beira do caminho. E o segundo solo, ou seja, o segundo coração, é o solo pedregoso. Este solo, com muitas pedras,
E pouca raiz seca-se facilmente quando vem a dificuldade. O solo pedregoso é o coração do ouvinte que ouve a palavra de Deus e até recebe com alegria. Mas sem raízes profundas não resiste quando surgem os problemas e as dificuldades. Ouve a palavra com simpatia, até aparentemente recebe bem a mensagem, mas quando enfrenta a dificuldade, logo abandona a fé, logo abandona a igreja, logo abandona Jesus, logo abandona a presença de Deus. Mas são corações, esses corações pedregosos são corações superficiais, que demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provém de Deus, mas quando vêm os problemas, logo desistem. Quando vêm as dificuldades, logo desiste. O sol quente das lutas por causa da fé acaba secando os brotos, porque não tem raiz firme. Aquele que ouve a palavra de Deus e até recebe com alegria, mas sem raízes profundas, não resiste quando surgem os problemas e não resiste quando vêm as tentações. O teu coração, a tua terra, não pode ser uma terra que tem pedregais. Não pode ser uma terra que está à beira do caminho. Por isso que eu sempre falo, que você não pode ficar pulando de igreja em igreja. Porque quando você fica pulando de igreja em igreja, você nunca cria raiz. Se vocês forem olhar para Curitiba, vocês vão ver que o símbolo de Curitiba é a araucária. Sabe quantos metros tem uma araucária? De 50 a 60 metros de altura. Uma araucária. Só que se vocês puderem olhar as raízes da araucária, vocês vão ver que as raízes da araucária na terra, às vezes são maiores do que a araucária. Porque não tem como uma araucária de 50 a 60 metros suportar chuva, suportar tempestade, suportar vento, suportar chuva de pedra, suportar redemoinho. E aquela araucária está lá 30, 40, 50, 60 anos de pé. Aquela araucária só fica de pé porque ela tem raiz. Porque ela, se não tiver raiz, ela não consegue ficar de pé. O primeiro vento derruba ela. E nós precisamos ser como araucárias. A nossa raiz não tem que estar nas coisas materiais. A nossa raiz não tem que estar nas coisas superficiais. A nossa raiz tem que estar em Jesus. É em Jesus. A tua raiz tem que estar grande. E cada vez essa raiz tem que estar crescendo mais. Porque as tempestades vão vir, os problemas vão vir. Mas se você tiver raiz, se você tiver forte, se a tua raiz estiver longa, pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, pode vir a chuva que for, pode vir o redemoinho que for, você vai continuar firme como uma araucária. Irmãos, eu acabei de ser atropelado há uns meses atrás. O meu corpo arrebentou com a porta do carro. O diabo tentou me matar. 3 dias depois eu estava trabalhando. 3 dias depois eu estava de pé. Estava com dor? Estava. Mas eu sou araucária. Aleluia. Eu sou araucária. Eu tenho uma raiz de 30 anos. Aleluia. Jesus me deixou forte. Não vai ser um acidente que vai me colocar na cama, que vai me deixar doente, e eu vou dizer que eu vou desistir da vida. Eu criei raiz nesses 30 anos. Aleluia. E essa raiz foi criada na palavra. Porque se não fosse a palavra, eu não tinha uma raiz forte. Aleluia. Porque se vocês olharem outras denominações que não têm palavra, tem barulho, mas qualquer ventinho derruba aquelas pessoas.
pessoas que falam de Deus, mas você olha na vida delas, não tem raiz. Vocês olham na vida delas uma vida de fracasso, porque não criou raiz, não tem raiz e não quer raiz. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, que a palavra que seja lançada hoje, através do semeador, que é o Espírito Santo, que essa palavra não encontre coração que seja à beira do caminho. Que essa palavra não encontre corações que sejam corações com pedras. Aleluia. Aonde não consegue germinar. As pedras não deixam a semente ir para a terra, porque ali tem muita pedra. Ali não tem raiz, não consegue criar raiz. E então, porque não tem raiz, o primeiro vento que vem, o primeiro problema que vem, derruba, arranca, tira da terra, seca. Então lembre-se da araucária. Aleluia. E comece a criar raiz. Oh, glória. Porque você vai ter que suportar as tempestades da vida. Porque Jesus nunca prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. Jesus prometeu que nós seríamos salvos. E Jesus prometeu que Ele estaria conosco em todos os momentos, durante os séculos dos séculos. Mas Ele nunca prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. Aleluia, Jesus. Mas Ele prometeu que se a nossa raiz for Ele, pode vir o problema que for, a tempestade que for, uma hora ela acaba, uma hora ela termina, Aleluia. e ela não vai conseguir nos derrubar, porque o nosso coração, a nossa semente não está à beira do caminho, a nossa semente não está em pedregais. Aleluia. Glória a Deus. E o terceiro tipo de palavra, Glória a Deus. o terceiro tipo de solo, ou seja, o terceiro coração, é o solo com espinheiro. É o solo infrutífero, com as preocupações deste mundo. A pessoa ouve a palavra, mas está tão preocupada com esta vida, tão preocupada em conseguir coisas materiais, que não produz nada para a sua alma ser salva. Sua atenção está focada no mundo e tem ambição por riquezas. Este solo está dividido entre boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa se firma uns dias e depois volta a fazer todas as coisas erradas que fazia antigamente. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvidos aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas e não permite que essa palavra cresça, que essa palavra dê fruto. A semente tenta desenvolver, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações mundanas. A pessoa ouve a palavra, mas está tão preocupada com essa vida que não produz nada. Sua atenção está focada nas coisas do mundo e tem ambição por riquezas. Os espinhos são as muitas preocupações e ambições desta vida, que impedem o evangelho de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o seu potencial e nem transforma essas vidas, pois está abafada por interesses da terra e não por interesses do céu. Olha o que a palavra de Deus diz: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Os espinhos, irmãos, sabe o que é? O celular que você usa no meio do culto. Você está escutando a palavra, o Espírito Santo está plantando a palavra no teu coração e você deixa o celular ligado. Você acha que Satanás não vai usar alguém para tirar você da palavra? Claro que vai. Usar
é espinho. Espinho para você não ouvir a palavra. Espinho para você não prestar atenção na palavra. Espinho para o maligno levar a palavra, para tirar a tua atenção. Quando você chegar no culto, tire esse espinho, coloca ele no silencioso, para que o diabo não roube a palavra que está sendo pregada, para que você crie raiz, para que você não tenha uma palavra à beira do caminho, para que você não tenha uma palavra em pedregais, para que você não tenha uma palavra no meio dos espinhos. E não deixe que o amor ao dinheiro seja maior do que o amor que você tem por Deus. Deus não é contra você ter dinheiro. Deus não é contra você ter uma poupança. Deus não é contra você ser econômico. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. O dinheiro bem administrado, ele é bênção. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que você não pode deixar é que o dinheiro seja senhor da tua vida. A partir do momento que o dinheiro está sendo senhor da tua vida, sabe quem é senhor da tua vida? Não é Jesus, é Mamon. Porque a Bíblia diz que só tem dois senhores na Bíblia. Um é Jesus e o outro é Mamon. E Mamon é riqueza. Você tem que seguir um Deus. Ou você segue o Deus de Israel, ou você segue o Mamon. E as riquezas, ela tem tanta força para tirar a gente da presença de Deus, que a Bíblia diz que ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Quantas pessoas se desviaram do Evangelho por causa do dinheiro? Quantos cantores que cantavam música gospel e foram cantar música do mundo por causa do dinheiro? Preferiram perder a sua alma, mas não perder dinheiro. E depois lá na frente, ficam passando mais necessidade do que às vezes um cantor gospel. Porque ele não sabe como é que vai ser lá no final da vida dele. O que adiantou todo o dinheiro na vida de Elvis Presley? Elvis Presley era um levita. Elvis Presley cantava na igreja. O que aconteceu? Morreu drogado, com overdose. O que adiantou tanto dinheiro para morrer sozinho com overdose? Marília Mendonça, ela cantava na igreja. Ela era levita do Senhor. Olha como que terminou a vida dela. Olha a troca que ela fez. Trocou o altar por música do mundo. Trocou o altar pelo dinheiro. Morreu dentro de um avião. E quantas pessoas morreram por causa do dinheiro? Se a pessoa não tivesse aquele carro potente, se a pessoa não tivesse aquele carro veloz, aquele carro de 1 milhão, talvez aquela pessoa estivesse viva. Às vezes, não é que Deus não queira te dar coisas. Às vezes Deus não te dá, porque às vezes isso não vai ser bênção na tua vida. Sabia? Deus está interessado na tua alma. Deus não está interessado na tua riqueza. Pelo contrário, a Bíblia diz que você deve aumentar os tesouros no céu. Guardar tesouros no céu e não na terra. Mas isso não impede que você seja econômico. Isso não impede que você seja um bom administrador. Isso não impede que você tenha um dinheiro guardado pensando no dia de amanhã. Você precisa ser um bom administrador daquilo que você ganha. Porque quando Deus coloca nas tuas mãos, não é para você jogar fora. Aquilo é bênção na tua vida. Jesus fez o milagre dos pães. 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou 5.000 pessoas. Mas a Bíblia diz que sobrou 12 cestos de pães. E Jesus não mandou jogar aqueles 12 cestos de pão fora. Jesus falou: guarda o cesto, que amanhã nós vamos comer. Jesus ali deu uma aula de economia. Guarda os pães, que amanhã nós vamos comer, porque sobrou 12 cestos de pães.
Então, irmãos, lute para que você tenha uma casa boa, lute para que você tenha um carro bom, lute para que você tenha um bom salário, lute para que você tenha uma empresa, lute para que você tenha um comércio, lute para isso, estude, se qualifique, cresça, mas não deixe nunca que mamão tome conta da tua vida. Nunca troque Jesus por mamão. Que as riquezas, que as coisas deste mundo façam que você chegue para mais perto de Jesus e não que levem você para mais longe de Jesus. Porque quando você ouve a palavra e você deixa que as coisas materiais, as coisas do mundo e as riquezas sejam mais importantes do que Jesus, então o teu coração está sendo um coração que tem espinho. E coração que tem espinho não tem como Jesus trabalhar. Coração que tem espinho não tem como o Espírito Santo trabalhar. E nós vamos ver o último solo. O quarto e último solo. Ou seja, o último tipo de coração é o solo fértil. É um bom coração que recebe a palavra, que recebe a pregação e que produz frutos em abundância. A semente lançada em terra fértil é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende. E ele pega esta palavra e dá frutos de 30, 60 e até 100 vezes mais. Glória a Deus. Aleluia. Estes frutos são almas alcançadas através de uma pessoa que realmente se converteu ao Evangelho e entendeu que a sua vida agora precisa trazer mais vidas para Jesus. É um tipo de solo, ou seja, um tipo de coração em que a boa semente é bem recebida. Este coração de solo fértil são as pessoas que ouvem a palavra e a compreendem com fé. São pessoas que produzem frutos em grande quantidade, pois multiplicam a semente recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo e ganhando mais pessoas para o reino de Deus. Aleluia. Neste coração, a semente, ou seja, a palavra, produz frutos em abundância. A semente lançada em terra fértil é aquela que ouve a palavra de Deus e a compreende. E ele dá frutos de 30, 60 e até 100 vezes mais, espalhando a boa semente do Evangelho. Irmãos, é essa semente que você tem que ter. O solo fértil. E quando Jesus fala em abundância, ele não está falando em riqueza. Ele não está falando que você vai ter 30, 60, 100 vezes mais de ouro. 30, 60, 100 vezes mais de diamante. Não. Ele está falando de uma vida que vai produzir outras almas. De uma vida que se converteu e vai trazer mais 30. De uma vida que se converteu e vai trazer mais 60. De uma vida que se converteu e vai trazer mais 100. Porque a pessoa entende que ela foi salva para salvar outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós evangelizamos 400 pessoas. Essas pessoas não estão aqui no culto. Mas lá tinha uma mensagem para colocar o nome delas no livro da vida do Cordeiro. Algumas nós colocamos através de oração na rua. E outras vão colocar a vida, vão colocar o nome no livro da vida do Cordeiro através da oração que tem no convite. Irmãos, um dia eu vou estar lá com Jesus. E Jesus vai mostrar essas almas que nós evangelizamos. Que nós fomos buscar, Jaqueline, Danilo. Nós vamos ver essas almas lá. Deus vai mostrar o filme. Lembra o dia que você foi lá e colocou o convite lá na caixinha de correio? Aleluia. Aquela alma não foi na igreja. Mas aquela alma leu aquela oração. Aquela alma recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aquela alma morreu no outro dia. Mas vocês levaram a mensagem. Oh, glória a Deus. Irmãos, Aleluia. essas pessoas não estão aqui
Mas eu não sei quantas dessas pessoas nesse momento leram aquela oração e estão com o nome no livro da vida. Aleluia. Glória a Jesus. Porque hoje de manhã nós vamos dar fruto de 30, de 60, de 100. Do jeito que a Bíblia diz. Aleluia, meu Deus. Porque o nosso solo é fértil. O nosso solo o nosso coração não está à beira do caminho. O nosso coração não está em pedregais. O nosso coração não está em espinhos. Nós somos terra fértil. Glória a Deus. E hoje de manhã nós vamos produzir frutos de 30, 60 e de 100. E lá no céu nós vamos ver a recompensa daquilo que nós fizemos hoje. Glória a Jesus. Porque de nada adiantava nós sair hoje de manhã para falar balela na rua. Nós tínhamos que ir lá para salvar a alma. Nós tínhamos que ir lá para escrever o nome dessas pessoas no livro da vida do Cordeiro. Independente se elas vão vir para a igreja, independente se elas vão se batizar, elas têm que estar com o nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Que é para isso que nós fomos chamados. Glória, Senhor. Nós somos chamados para dar fruto. E quando o pastor cobra de vocês que nós temos que dar fruto, não sou eu que estou falando, é a palavra. Aleluia, meu Deus. É a palavra que diz que o nosso coração tem que ser uma terra fértil, que tem que dar frutos de 30, 60 e 100. E eu só tenho que ensinar para vocês o que está na palavra, o que não é ensinado. Porque é ensinado a ganhar dinheiro, é ensinado a dar profecia e revelação, mas não é ensinado que tem que ganhar almas, não é ensinado que tem que batizar, não é ensinado que o reino de Deus tem que crescer, não é ensinado o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Porque esse evangelho não traz pessoas, esse evangelho não enche igreja, porque esse tipo de trabalho tem que cuidar de pessoas. Aleluia, Deus. Porque se entrasse 10 pessoas hoje aqui, nós teríamos que cuidar dessas 10 pessoas. Isso dá trabalho. E ninguém quer saber de trabalho. As pessoas querem pregar, querem cantar e depois querem ir embora. Ninguém quer saber de trabalho. Ninguém quer saber de cuidar dessas almas. De saber que existe, depois de todo esse trabalho, ainda o cuidado com essas almas, o cuidado com essas famílias, visitar, fazer casa de paz, fazer célula, cuidar dessas pessoas, apacentar essas pessoas. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Que tipo de solo é você hoje? Que tipo de solo é o seu coração essa noite? Que tipo de solo que está recebendo a mensagem de hoje? Você é o primeiro solo, ou seja, o primeiro coração que está à beira do caminho, que tem a palavra facilmente arrancada pelo maligno? Você é o segundo solo, o solo pedregoso, e esse solo com muitas pedras e pouca raiz, seca-se facilmente da presença de Deus e da igreja? Ou você é o terceiro solo, ou seja, o terceiro coração, que é o solo com espinheiros? É um solo infrutífero, que não dá fruto, porque só dá atenção às preocupações deste mundo, e que só dá valor às riquezas e coisas deste mundo. Ou você é o quarto solo, o solo fértil, um bom coração, que recebe a palavra, que recebe a pregação, que muda de vida, que muda de atitude, que muda de mentalidade, que nasce de novo, e que produz frutos em abundância, trazendo mais e mais almas para o Senhor Jesus. Que tipo de solo é o teu coração nessa noite? Coloca a mão no teu coração e vamos orar. Olha assim comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu recebi a melhor semente que poderia ter sido recebida. Eu recebi a semente do Evangelho. Mas para uma boa semente dá fruto. A terra, o coração tem que ser fértil. Então que essa boa semente que foi lançada venha pegar o coração que está fértil. Que o meu coração
meu coração não seja um coração à beira do não caminho. seja um coração à beira do Que o meu coração que o meu não seja um coração no meio de pedregais. Que o meu coração não seja um coração que está no meio de espinheiro. Mas que o meu coração, que vai receber essa boa semente hoje, essa boa semente seja uma terra fértil. seja uma terra fértil, Que eu seja uma araucária, seja uma com raízes enormes. raiz enorme, Que apesar que apesar de toda a tempestade de todo que vier sobre a minha vida, vier sobre a minha eu vou continuar de pé. vida, Porque toda a tempestade passa. porque toda tempestade Então, neste momento, Senhor, recebe recebe essa terra fértil. essa terra fértil, Recebe o meu coração. recebe o meu coração E me ajuda e me ajuda a produzir a produzir frutos de 30, de 60 e de 100. Neste momento, Neste momento, eu faço contigo eu faço com uma nova aliança. uma nova aliança. Eu faço contigo uma aliança de que a tua semente vai encontrar uma terra fértil. Terra fértil. Muda as minhas atitudes, Senhor, As minhas atitudes, porque eu quero ser porque eu quero terra fértil. terra fértil. Eu quero ser Eu terra que dá frutos. terra que dá E escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo virá dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo virá dentro do meu coração. Necessita mais este. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, irmãos. Vamos dar a bênção apostólica e vamos para nossa casa em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou.